A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Arthur Schopenhauer. Há um paradoxo que atravessa a experiência humana. A solidão pode ser o lugar mais sufocante ou a fonte mais libertadora. Tudo depende da forma como a vivemos. Há quem veja nela um cárcere, marcado pelo abandono e pela ausência. Mas há também quem a descubra como um campo de liberdade interior, onde se encontra a si mesmo com uma intensidade impossível em meio ao ruído do mundo. Nietzsche dizia que quem não pode viver só é escravo do outro. Essa frase, tão dura e tão verdadeira, aponta para a solidão como um território de individuação. Não se trata de isolar-se do mundo, mas de não depender dele para sustentar a própria existência. Jung, por sua vez, enxergava nos momentos de recolhimento uma porta para o inconsciente, uma oportunidade de integrar partes esquecidas de nós mesmos, inclusive aquelas que preferimos esconder, a sombra. Mas é preciso cuidado. A solidão não deve ser romantizada como se fosse sempre iluminação. Ela também pode se tornar fuga, refúgio para quem não suporta o contato humano, ou ainda uma prisão emocional que nos separa da vida concreta. Schopenhauer alertava para essa armadilha. Muitas vezes o isolamento é apenas incapacidade de lidar com o mundo, não sinal de força. O vazio e a plenitude convivem no mesmo espaço. O que muda é o que fazemos com esse espaço. No silêncio, podemos encontrar tanto um eco de dor quanto um sopro de clareza. O desafio não está em evitar a solidão, mas em aprender a habitá-la com consciência. Não é necessário ir para uma floresta distante ou cortar vínculos para acessar essa experiência. Ela pode ser cultivada no cotidiano, nos pequenos intervalos em que escolhemos estar presentes consigo mesmos. A solidão é, ao mesmo tempo, risco e oportunidade. É nela que podemos nos perder, mas também é nela que podemos nos reencontrar. E o que definirá o rumo não será a ausência dos outros, mas a qualidade do encontro que conseguimos ter com nós mesmos dentro desse silêncio. A solidão forçada e a solidão escolhida. Existe uma diferença abismal entre estar só porque a vida nos empurrou para o isolamento e estar só porque escolhemos esse espaço de recolhimento. A solidão forçada nasce do abandono, da rejeição, do rompimento de vínculos que não queríamos perder. É uma solidão que dói, que pesa, que fere a autoestima e a sensação de pertencimento. Já a solitude escolhida é um gesto de liberdade, uma pausa consciente para ouvir a si mesmo, reorganizar pensamentos e recuperar forças. A neurociência mostra que o cérebro reage de forma distinta a essas experiências. A solidão indesejada ativa áreas associadas à dor física, como se a exclusão social fosse sentida pelo corpo tanto quanto pela mente. Não é exagero dizer que a rejeição machuca como uma ferida real. Por outro lado, quando a solidão é vivida como escolha, o cérebro interpreta esse tempo como reparador, ativando processos ligados à calma, ao foco e até à regeneração emocional. Kierkegaard lembrava que o maior desespero é não ser você mesmo, e muitas vezes, sem perceber, nos perdemos em papéis e expectativas alheias. É nesse sentido que a solitude, quando buscada conscientemente, pode ser caminho para reencontro com o eu autêntico. Ela se torna o espaço onde podemos nos despir das máscaras sociais e entrar em contato com quem somos de fato, sem testemunhas, sem necessidade de aprovação. Um silêncio escolhido pode ser mais transformador do que 1000 diálogos superficiais. Não como um castigo, mas como um terreno fértil para colocar ordem no caos interno. É nesse espaço que começamos a perceber que a solidão não precisa ser inimiga. Ela pode ser uma aliada, desde que seja vivida como ato de presença consigo mesmo e não como consequência da ausência dos outros. A voz interior só pode ser ouvida no silêncio. Vivemos em uma sociedade que tem medo do silêncio. Estamos cercados de notificações, música constante, conversas intermináveis e estímulos que preenchem qualquer espaço vazio. Mas é justamente nesse espaço vazio que a voz interior pode emergir. Jung dizia que o inconsciente se expressa por símbolos, imagens e sensações sutis, mas para que possamos escutá-lo, precisamos de silêncio. Sem essa pausa, tudo o que ouvimos é o ruído do mundo, não o chamado da alma. A solidão escolhida funciona como um detox mental. Quando deixamos de buscar preenchimento imediato para cada instante, percebemos que há pensamentos encobertos que finalmente têm a chance de vir à tona. Não é um silêncio de ausência, mas um silêncio fértil, capaz de clarear valores,
expor medos e reorientar desejos. É nesse estado que conseguimos separar o que é nosso do que apenas foi imposto. Há uma prática simples e poderosa nesse processo: transformar o caos interno em linguagem. Escrever, por exemplo, é uma forma de dar corpo ao que estava disperso. Um diário íntimo não é apenas registro de fatos, mas um espelho da mente. Quando colocamos em palavras o que sentimos, traduzimos símbolos inconscientes em consciência. E nesse gesto, descobrimos partes de nós que estavam esquecidas. O silêncio, portanto, não é vazio, é presença. Ele nos obriga a parar de correr atrás do que está fora e nos convida a encarar o que está dentro. E embora isso possa causar estranhamento no início, é nesse encontro que muitas vezes encontramos as respostas que passamos a vida inteira tentando buscar em lugares externos. O silêncio não nos afasta da vida. Ao contrário, ele nos devolve a ela com mais clareza. Cuidado! A solidão também pode ser auto-engano. Nem toda solidão é sinal de força. Schopenhauer já observava que muitas vezes o isolamento surge não de coragem, mas da incapacidade de lidar com o mundo. Há quem use a solidão como desculpa para se afastar da vida concreta, para evitar responsabilidades, ou simplesmente para se esconder do desconforto que o contato humano inevitavelmente traz. Nesse caso, a solidão não é fonte de liberdade, mas de estagnação. O perigo está em transformar o isolamento em fuga, em refúgio onde não há crescimento. O silêncio, que poderia ser espaço de clareza, passa a se tornar um círculo fechado onde só se alimentam as próprias dores e ressentimentos. É a diferença entre solitude como fortalecimento e solidão como prisão. Uma gera lucidez, a outra, alienação. Existe ainda uma armadilha sutil: confundir solitude com arrogância espiritual. A ideia de não preciso de ninguém pode parecer independência, mas muitas vezes é apenas defesa contra o medo de se abrir, de ser vulnerável, de se deixar afetar pelo outro. O isolamento que nasce dessa postura não liberta, apenas endurece. O equilíbrio está em aprender a estar só sem perder a capacidade de se relacionar. A solitude verdadeira fortalece o encontro humano, porque nasce da inteireza, não da fuga. Quem sabe estar só não rejeita o outro. Ao contrário, é capaz de se aproximar sem carência, sem dependência e sem máscaras. A solidão, vivida com consciência, não nos fecha. Ela nos prepara para viver com mais autenticidade no mundo. O poder criativo da solitude. O silêncio não é apenas um espaço de descanso, mas um terreno fértil onde ideias novas podem germinar. Muitos dos grandes pensadores e criadores encontraram sua força justamente na solidão. Nietzsche escreveu suas reflexões mais intensas em longos períodos de recolhimento. Pascal, em sua clausura, elaborou pensamentos que atravessaram séculos. Thoreau, vivendo à beira de um lago, mostrou que é possível transformar a solitude em fonte de visão e crítica ao mundo moderno. A ciência confirma o que a experiência já mostrava. Em estado de solitude, o cérebro ativa áreas ligadas à criatividade e ao insight. Quando não estamos ocupados em responder estímulos externos, a mente entra em um modo de incubação, conectando ideias dispersas e produzindo novas combinações. É como se o silêncio fosse um útero simbólico, um lugar onde projetos, visões e descobertas ainda em gestação podem ganhar forma. Esse poder criativo não depende de grandes mudanças de vida. Não exige retiros longos ou afastamento radical. Muitas vezes, basta reservar pequenos intervalos de tempo em que nos permitimos estar em solitude sem distrações. 1 hora de recolhimento real pode valer mais do que dias inteiros de dispersão. É nesse espaço que a mente encontra espaço para respirar, e ao respirar, para criar. A solitude, assim, deixa de ser apenas ausência de companhia e se torna um encontro com o potencial mais íntimo da nossa imaginação. O que nasce nesse silêncio não é apenas pensamento, é renovação, é clareza, é criação. O retorno ao mundo após o silêncio. A solitude verdadeira não é exílio, mas pausa. Não é fuga definitiva, mas um mergulho temporário que nos permite emergir com mais clareza. Depois de atravessar momentos de solidão consciente, voltamos ao mundo transformados, porque aprendemos a carregar o silêncio por dentro. O recolhimento deixa de ser apenas um estado externo e se torna uma presença interior, uma base firme que nos sustenta mesmo em meio à multidão. Viktor Frankl lembrava que o sentido da vida nunca se encontra no isolamento absoluto, mas sempre em relação.
consigo mesmo, com o outro, com o mundo. A solidão, portanto, não nos afasta das conexões humanas, mas nos prepara para vivê-las de forma mais lúcida. Quem aprendeu a estar só, já não busca no outro a cura de um vazio, mas o encontro de duas presenças inteiras. Esse retorno ao convívio humano se torna mais leve porque já não nasce da carência. Não se trata de buscar companhia para preencher um buraco, mas de compartilhar aquilo que já foi encontrado no silêncio. É nesse ponto que o prazer da solitude se revela. Quando voltamos ao mundo sem medo de perdê-lo, porque sabemos que o essencial já não depende dele. A verdadeira riqueza da solidão é essa: transformar o encontro com o outro em escolha, não em necessidade. Quando o silêncio nos reconstrói, a vida em comunidade deixa de ser uma exigência desesperada e passa a ser uma celebração consciente. O prazer que não aprisiona. O silêncio da solitude guarda um paradoxo profundo. Ele pode tanto sufocar quanto libertar. Mas quando é vivido com consciência, o que nasce dele não é vazio, e sim clareza. Camus escreveu que, no meio do inverno, aprendi finalmente que havia em mim um verão invencível. Essa é a descoberta essencial. No centro da solidão, existe uma chama que resiste, um núcleo de vida que não depende de nada além de si. O prazer da solidão não é o afastamento do mundo, mas a revelação de que podemos estar inteiros, mesmo sem plateia. Quem não sabe estar só, nunca aprende a se relacionar de verdade, porque sempre dependerá do outro para sustentar a própria existência. A solitude não é recusa de vínculos, mas condição para vínculos mais livres, mais lúcidos, mais autênticos. Viver a solidão como escolha é encontrar nela não um cárcere, mas um caminho de expansão. Ela deixa de ser peso e se transforma em leveza, porque já não precisamos fugir do silêncio. O prazer que surge não aprisiona, porque não depende de nada fora de nós. Ele apenas abre espaço para a experiência mais rara, a de ser inteiro. E talvez a pergunta que fica seja justamente essa: o que realmente lhe causa medo? O silêncio em si, ou aquilo que ele pode revelar dentro de você?